Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, que a Tua palavra, Senhor, encontre uma terra fértil, que ela possa ser semeada, que ela possa crescer, desenvolver, frutificar, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nós vamos dar uma lida aqui em Jeremias, capítulo 1, do verso 4 até o verso 10. Vou pedir para que a gente leia junto, são poucos versículos, tá? E o título, para a gente memorizar o que será falado hoje aqui, é Útil nas mãos do oleiro. Útil nas mãos do oleiro. Vamos ler juntos? Então, o capítulo 1 de Jeremias, do verso 4 até o verso 10. Ele diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém. Então aqui nós estamos começando a ter uma ideia do chamado do profeta Jeremias. Para uma contextualização nossa aqui, quem foi Jeremias? Ele foi um sacerdote, né? Depois ele foi chamado para ser profeta. Ele era de família de sacerdotes. O pai dele era sacerdote. E quando ele viveu? Mais ou menos 600 anos antes de Cristo. O que estava acontecendo ali em Jerusalém, em Israel? O reino já tinha sido dividido. Era reino do norte e reino do sul. O reino do norte já havia sido conquistado pelos assírios, poderoso império assírio. Conquistou os reinos, acabou com tudo, levou escravo, cativo, e agora ainda restava o reino do sul, que era constituído por Judá e Benjamim, duas tribos. Mas agora, Jeremias vem com uma mensagem de que, se eles não se converterem, se eles não mudarem, o reino do sul também será levado cativo, e agora pelo poderoso império babilônico. Jeremias é também conhecido até nos dias de hoje como o profeta chorão, pois ele expressa de forma muito acentuada as suas emoções. Então a gente vê isso no livro de Jeremias, também vê isso no livro de Lamentações, que é tido como escrito por Jeremias. Outra situação que aconteceu na vida de Jeremias parece que ele nunca aprendeu a viver bem com o chamado que Deus deu para ele. Ele sempre viveu em conflito, em dificuldade, muitas vezes reclamando, algumas vezes até pedindo a morte, mas ele foi fiel. Ele foi fiel ao seu chamado. Então, após o reinado de Josias, Jeremias ele estava presenciando, ele iria presenciar ali uma sequência de reis ruins. Josias foi um rei muito bom, mas os seus sucessores já foram reis maus, reis que oprimiam o povo, cometiam idolatria, abandonaram a aliança com Deus, maltratavam os mais vulneráveis, os órfãos, as viúvas, os pobres, os imigrantes. Tudo isso aí, irmãos, já tem na lei, já tem nas ordenanças, que o povo de Israel deveria cuidar bem dos mais vulneráveis. Isso não é um tema novo. Deus é justo e ele cuida dos mais vulneráveis. Mas o povo aqui estava abandonando essa aliança com Deus, e cometendo todo esse tipo de injustiça. Então Jeremias, ele é um mensageiro da justiça, mas também da graça de Deus. Nós vamos ver isso aqui no decorrer da mensagem. Então ele começa afirmando aqui no verso 5 já, que Deus o chamou antes mesmo dele ter nascido. Olha que versículo poderoso, Como que a gente consegue conciliar isso, Deus já me conhecia antes de eu nascer, Deus já preparou o caminho que eu iria andar, e como que hoje eu tenho que fazer as minhas escolhas, se Deus já determinou tudo?
Irmãos, eu nem vou entrar nessas questões aí, porque isso é muito profundo. Mas o fato aqui revela a soberania de Deus. Ele já nos conhecia antes mesmo de termos nascido. Ele já nos preparou para algo, para uma missão. É dele que vem, né? Observe que a iniciativa, ela nunca é nossa. Ela sempre começa em Deus. É Deus que fala, é Deus que chama, é Deus que capacita, né? Ele planeja, ele dá a missão, ele capacita, ele realiza. Mas para que isso aconteça, ele conta com a nossa obediência, né? Com a nossa harmonia, que os planos dele estejam encaixados com o nosso. É aí que nós vamos conciliar essa predestinação com o dia de hoje. Eu preciso conhecer a vontade do Pai, amar o Pai e querer agradá-lo. Isso vai mudar nossa vida completamente. Então, Filipenses 2,13, ele também revela essa soberania de Deus, né? Ele diz assim, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, nós temos uma vontade? Nós temos um dever, uma missão, um chamamento? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que é Ele que está cuidando de tudo. E tudo volta para Ele. Nada é nosso. Então, ponto número 1 para ser destacado aqui. A soberania de Deus. E dentro da soberania de Deus, eu gostaria de destacar alguns pontos, né? Ele fala aqui, ó. Eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, Deus fala aqui que ele já conhecia Jeremias. E isso só vale para Jeremias? Lógico que não. Deus também nos conhece. Antes mesmo de nós termos nascido, Deus já nos conhecia. E o que mais que ele fala aqui? Que ele foi consagrado. Aqui nós temos um exemplo também do que é ser santo. É alguém separado. É alguém que o Pai arquitetou, tem no seu coração, e a hora que esse plano dele é executado aqui na terra, Deus fala assim, ó, você é meu e você é separado para um propósito específico. Nós temos isso, irmãos. Cada um de nós aqui. Outro dia até brinquei com a Márcia, né, que eu tava meio desanimado aí, com um monte de hipoglicemia e com não sei o quê, com umas coisas. Falei, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Só tô fazendo peso no mundo. Aí a Márcia falou, não fala isso, que você ofende o Pai. Você ofende o Deus Criador. Você não tá aqui fazendo peso no mundo, né? Então nós temos as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas Ele nos conhece. Ele sabe. Ele nos fez dessa forma, né? E Ele está conosco. Outro ponto aqui, Ele é longânimo, né? No decorrer da carta de Jeremias, você vai ver que ele falou. 20 anos falou que Deus não estava contente, o povo tinha desviado. E Deus, sendo paciente, sendo longânimo. Porém, uma hora a conta chega. Isso é um alerta para nós. A gente presencia isso, né? Quanto que Deus é paciente conosco, quanto que Ele é misericordioso conosco. Hoje nós vivemos um período que nós conhecemos como Era da Graça. Mas assim que esse período for encerrado, fala lá no final dos tempos que o cálice da ira de Deus será derramado. Então, Deus é justo, Ele é santo, Ele é misericordioso. E tudo isso vai ser revelado. Então, hoje nós contamos com a graça e a misericórdia dele. Mas um dia, a sua ira, a taça da ira, será derramada. Jeremias fala isso no capítulo 25. E por que ele dá essa alegoria de uma taça? É porque o povo vai, né? O povo nós, né? Cometemos um pecado, Deus fica irado. Acontece, Deus, ele vai enchendo. Chega uma hora que a taça vai transbordar. E aí nós seremos alvos da ira de Deus, né? Graças a Deus por Cristo Jesus. Amém? Depois nós vamos entender melhor isso aí. Outro ponto aqui dentro da soberania de Deus. Deus derruba reinos e constitui. Então, assim como o povo do norte já tinha sido levado escravo pelos assírios, o povo do sul iria passar agora pela mesma coisa, só que pelos babilônicos. E Jeremias fala que os babilônicos, os assírios, eles foram usados por Deus para penalizar o povo pelas injustiças que eles estavam cometendo. Então, muitas vezes a gente pode observar, né, coisas más acontecendo, coisas ruins acontecendo, governos ruins acontecendo. Mas nós temos que lembrar que Deus é soberano e Ele está no controle da história.
e ele usa quem ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer. E muitas vezes isso vai servir de alerta para nós, de ensinamento para nós. Então, nós precisamos continuar na dependência de Deus. Amém? Ponto número 2. Então, nós falamos da soberania de Deus e agora nós vamos falar da nossa incapacidade, né? Então, ainda no verso 5, o que aconteceu? Ele falou ali que eu te constituí profeta das nações. No verso 6, qual foi a resposta de Jeremias? Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então, irmãos, assim como Jeremias, nós também temos as nossas desculpas prontas, né? Mas Deus, Ele sabe das nossas capacidades. Esses dias eu estava ouvindo um audiobook do Poder Latente da Alma, do Atmani. Inclusive, aconselho quem conseguir ouvir ou quem quiser ler o livro, né? Eu baixei um aplicativo, chama Teller. Tem vários livros ali, então você está dirigindo e você está ouvindo um livro. Eu gostei muito de ouvir esse audiobook. Ele fala ali que Deus, quando chamou Adão, ele falou assim, dominai. Você acha que Deus ia pedir para Adão dominar sobre toda a terra se ele não fosse capaz? Deus não faria isso. Então, Adão, ele era muito mais poderoso do que o ser humano que a gente conhece hoje. Foi um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, sem o pecado, sem o fator pecado. Quando o fator pecado entrou, aí a degradação começou a trabalhar, a morte começou a vigorar. Mas até então, Adão era muito capaz. Então, a gente vê por esses e outros exemplos que Deus, ele conhece até onde nós podemos ir, as nossas capacidades. E mesmo assim, ele resolveu nos escolher. Tá? Então, a minha limitação, a minha fraqueza, a minha infantilidade não pode ser um empecilho para o agir de Deus na minha vida. É aos poucos, né? Se permita hoje um trabalhar a mais, vamos dar um passo além, vou dar um passo além na fé, eu vou dar um passo além na minha timidez, nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, e veja o que Deus vai fazer. Então Jeremias, ele não foi chamado por sua inteligência, por sua força, por sua eloquência, não. Deus vê a nossa capacidade, mesmo assim nos escolhe. E se não fosse assim, quem Deus poderia usar? Certo? Quem seria suficiente para atender às exigências de Deus? Não existe ser humano na Terra capaz de fazer isso. Então, mesmo sabendo disso, Deus nos escolhe. O próprio Senhor Jesus disse, ninguém é bom, senão um que é Deus. Não há justo, nenhum sequer. Romanos 3,10, né? Então, lembre-se que Deus nos usa apesar de nós. E nos usando, Ele vai nos transformando. Vocês lembram das parábolas de Mateus 25? Que fala dos trabalhadores, né? Dos talentos. Para um Ele deu 5, para um Ele deu 3, para um Ele deu 1. Né? O que tinha 5, correu, foi para frente, foi para cima, né? Como diz aí o jargão, né? Vamos para cima. Multiplicou, virou 10. O que tinha 3, foi para cima, virou 6. Mas o que tinha 1, enterrou. E aí, a hora que o Senhor voltou, o que ele ouviu do Senhor? Uma negativa, né? Porque ele não saiu para multiplicar o talento. Então, a gente reconhece que existe uns mais, uns menos capazes. Sim, assim como os talentos, né? Para uns, Deus dá muito. Para um, ele não dá tanto. Mas ele não está olhando isso. Ele está esperando que seja 1, ou seja 5, que a gente saia multiplicar. Então, a gente faz o que tem. Como diz o Cortella, né? Faça o seu melhor, com o melhor que você tem, e quando você não tem condições, melhor de fazer melhor ainda. É o dia a dia. Ah, hoje eu posso com isso? Vamos com isso. Hoje o que nós temos? Somos nós? Somos nós. Ah, eu sei alguns versículos, eu entendo o evangelho, eu vou abrir a boca, eu vou soltar o leão. Eu não preciso defender a palavra de Deus. Deus nos chama para ser testemunha. Acho que foi Spurgeon que falou, né? Que a palavra de Deus ela é como um leão. Um leão não precisa ser defendido. Basta soltá-lo. Ele vai fazer o que tem que fazer. A palavra de Deus é a mesma coisa. A partir do momento que você solta, ela faz a missão. Ela faz a tarefa. O poder não é nosso. O poder é da palavra. Então a gente não precisa se limitar por causa das nossas limitações. Nós estamos olhando para a pessoa errada. Não é para eu olhar para mim. É para eu olhar para Ele. Ele que nos chamou. Amém?
Então, quando nós nos permitimos permanecer em suas mãos, aí entra o título da nossa mensagem, né? Nós somos como barro na mão do oleiro, que permite ser moldado, né? Não é uma rocha, não é uma pedra, não é um caco duro, é um barro mole, que Deus vai lá e pega e vai moldando, né? O poder está no barro? Não, o barro não tem querer, o barro não é capaz de moldar a si próprio. Mas o barro, nas mãos certas, vai se tornar um vaso útil, né, para o seu possuidor. Então Deus está nos chamando e não devemos olhar para nós, mas para Ele. Os nossos medos, os nossos traumas, passado, limitações, isso não nos define, irmãos. O nosso pecado não nos define. O nosso passado não nos define. A nossa definição de nós mesmos não pode ser um parâmetro para servirmos ao Senhor. O nosso parâmetro agora é Jesus Cristo. Ele é o modelo perfeito. Então esse é o nosso problema, né? Muitas vezes nós limitamos Deus, não olhando para Ele, mas olhando para mim, né? O Criador, o Todo-Poderoso, o Eterno, eu não vejo isso. Eu olho para mim, miserável pecador, fraco, frágil, mortal, né? Arrogante, muitas vezes, petulante, desobediente. Estamos sujeitos a tudo isso? Sim, irmãos. Mas Deus vai trabalhando, Ele vai amolecendo esse barro aí e cada dia mais vai dando forma, né? Então tá com medo? Vai com medo. Não fica parado. É Deus que faz a obra, né? Ele fala aqui, fala assim, ó, no verso 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, a palavra é de Deus, não é de Jeremias, né? Jeremias apenas permitiu o toque do Senhor. Como a gente canta naquele hino, né? Só um toque teu, Senhor. É um toque, irmãos. É o oleiro manipulando esse barro para fazer conforme o querer dele. Então, eu gosto muito de 2 Coríntios 3, 5, um versículo que sempre falou comigo e sempre vem para quebrar o nosso orgulho, né? Ele diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então a gente não pode nem pensar. Até o pensamento vem de Deus. Paremos, irmãos. Paremos de dar desculpas e vamos permitir o trabalhar de Deus. Ponto número 3, para a gente destacar aqui. O poder de Deus. Então eu destaco aqui 4 ações de Deus. No final dessa leitura que nós fizemos aqui, no versículo 10, né, ele diz que ele veio que ele levantou Jeremias para destruir, arruinar, edificar e plantar. Então olha só, como que começa o negócio? Destruição, ruína. Esse é o evangelho, irmãos. Nós só vamos conhecer plenamente o amor de Deus quando nós entendermos que nós somos maus, que nós somos ruins, que nós somos pecadores, que nós carecemos da glória de Deus, né? Nós estamos de tal forma afetados pelo pecado que não sobrou nada de bom em nós, né? Teve até alguém que disse, né, assim, ó, a pessoa foi elogiada, né, por alguma boa ação que ela fez, e ela disse que o que você vê de mal em mim, sou eu mesmo. Agora, o que você vê de bom em mim, é Deus. É essa a realidade. Então, o evangelho, ele começa assim, ele vem para nos destruir, para nos arruinar. Fala assim, ó, você é mau, você é pecador, toda a sua vontade é corrupta, né? Como nós vemos nas Escrituras, que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Mas aí, claro que ele não permanece nisso, né? Ele vem trabalhando esse homem caído, miserável. Essa não é a mensagem final. Mas para compreendermos plenamente o amor de Deus, nós também precisamos compreender plenamente quem nós somos e o nível do pecado, aonde ele chegou na humanidade. Então a palavra de Deus, ela começa assim. Ela vem para destruir, para arruinar, mostrar completamente a nossa incapacidade. Ela vem ali para balançar o que não está bom. Ó, eu vou balançar aqui, o que não está bom vai cair, vai ser derrubado. Vem para destruir os ídolos das nossas vidas, né? Muitas vezes a gente acha que está servindo a Deus, mas na verdade um dia nós estamos aqui, nos demais outros dias nós estamos servindo a outros deuses. Jeremias faz esse apelo ao povo no capítulo 7. Ele falou, vocês estão aqui no templo, mas depois vocês estão lá fora, vocês estão servindo a outros deuses. Vocês estão idolatrando outros deuses, outras coisas, além de Deus, além da palavra de Deus. Então, Jeremias,
ressalta aos olhos do povo como que eles tinham se desviado da palavra de Deus e como que eles estavam adulterando Deus. Ele é um dos primeiros que usa essa ideia da idolatria como uma prostituição, um adultério praticamente, né? Então, Deus é fiel e ele nos chama a sermos fiéis a ele. Quando eu não sou fiel a Deus, eu estou traindo, eu estou adulterando, eu estou me prostituindo com outros deuses. Essa é a alegoria que ele faz. Então, adorar, cultuar outro que não seja Deus é um adultério contra o noivo fiel, que é Jesus Cristo, né? Nós vemos nas Escrituras que ele foi fiel e fiel até o fim. Ele se entregou completamente. E ele não espera algo diferente de nós, irmãos. Ele conta com a nossa fidelidade. Então, que nós possamos estar aqui hoje, ouvindo a palavra, servindo a Deus, mas lá fora, não vamos levantar outros cultos, né? Outras intenções que vão contrários ao que Deus tem falado a nós. Então, essa reflexão que Jeremias levantou para o povo de Israel no capítulo 7, ela também é nossa. Como estamos levando a nossa vida hoje? Não dá para ter uma aparência de religioso, de bonzinho, de santinho, sendo que lá fora as pessoas estão nos vendo, irmãos. A gente tem que ter em mente que não é o nosso passado. Pode ser que a gente encontre alguém de uma outra época da nossa vida e essa pessoa não nos conheça hoje. Então, como ele vai nos julgar? Pelo passado. Mas agora nós lembramos quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, lavados pelo sangue do Cordeiro. Não há mais peso do pecado, do pecado nos assolando, né? O peso do passado. Nós não estamos presos ao passado, irmãos. Ele faz nova todas as coisas. Então, que a gente possa levar a nossa vida reta diante de Deus e fiel. Para aqueles que nos conheceram no passado, vão olhar para a nossa vida e falar hoje, algo aconteceu, algo diferente. E esse diferente, nós vamos ser testemunha do agir de Cristo na nossa vida, né? Do moldar do oleiro, que agora nós nos tornamos um vaso útil, né? Mas não é só juízo que sai da boca de Jeremias. Nosso Deus, ele é de juízo, mas ele é também cheio de graça. Lembra dos versículos finais? Edificar e plantar? Então ele não vem só para arruinar, né? Para destruir. Ele vem para edificar e plantar. Trazendo para a nossa vida, quem que vai ser destruído? O velho homem vai ser destruído. Dia a dia, esse velho homem está sendo destruído. E pela palavra de Deus agora, pelo processo de santificação que a gente vive, um novo homem está sendo construído, né? Um novo homem está sendo edificado através da palavra de Deus, através do regenerar do Espírito. Então o velho fica e o novo é que é plantado, né? Então a lei para o povo de Israel naquela época, que Jeremias estava denunciando, ela havia apenas se tornado um conhecimento sem prática. E nós também estamos sujeitos a cair nessa. Posso ler a Bíblia todos os dias, faço meu devocional lá com a minha esposa todo dia, a gente lê um número de capítulos, ora. Mas se a hora que a gente se levantar dali, eu seguir minha vida como se nada tivesse acontecido, irmãos, nós precisamos dar prática. Nós vamos buscar o Senhor na sua palavra, Ele vai falar conosco, assim como falou com Jeremias, e agora a nossa conduta muda. A gente expressa o que a gente vive, o que a gente ouve, o que a gente sabe de Deus. Então a gente pode agir da mesma forma com a palavra de Deus. Deus veio, falou, mostrou, falar, eu sei Deus, mas eu vou fazer do meu jeito aqui. Só que a hora que dá o BO, será que eu vou lembrar que eu fui desobediente? Que eu não ouvi o falar de Deus ou eu vou culpar Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que isso acontece comigo? Né? Então que a gente ouça, né, o falar de Deus e se arrependa. Todos os dias, irmãos, a gente está diante da palavra de Deus, diante da mesa do Senhor, diante dos hinos, dos cânticos, fala, Senhor, o Senhor falou comigo, eu me arrependo, vai diante dele, me perdoa, ele vai perdoar. A palavra diz que dos seus pecados jamais me lembrarei. Mas nós precisamos apresentá-los, entregar para Deus, falar assim, Deus, isso aqui não é mais meu, é teu. E Deus resolve. Eu não resolvo o pecado. O que eu sei fazer de bom é pecar. Agora, resolver esse problema eu não sei. Aí eu preciso entregar para Deus. Então, quando eu confesso, eu entrego para Ele. E Ele resolve. E Ele diz, jamais me lembrarei. Tá? Então, agora, Jeremias, ele também é conhecido como o profeta da nova aliança. Ele vai anunciar ao povo uma grande palavra de esperança e de renovo. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 31 de Jeremias?
capítulo 31, verso 31, até o 34. Ele diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que o tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimireis as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Né? Até aqui. Olha que interessante. Agora, Deus não vai entregar a lei mais nas tábuas de pedra. Ele vai inscrever a lei na nossa mente, no nosso coração. Por quê? Porque é para moldar o nosso viver, nosso andar. Eu estou o tempo inteiro meditando na palavra de Deus, refletindo. Quando algo surge, que decisão eu vou tomar? Falar, a palavra me orienta dessa forma. Ou a palavra diz para eu não fazer tal coisa. A palavra, irmãos, nos orienta. Então Jeremias, ele vem falar assim, agora Deus vai fazer tudo novo. Deus vai ter um povo que é só dele. Deus vai ter um povo que as suas leis agora vão estar no seu coração. Então é por isso que a gente obedece a Deus. Não é porque ele mandou, porque ele é um tirano, não é isso. É porque agora o coração de Deus está alinhado com o nosso coração. Então isso muda a nossa vida. O pecado, as nossas limitações, a fraqueza, ela não tem a palavra final. Deus é fiel e justo para concluir a obra, né? Filipenses 1,6. Ele diz, estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus começou uma boa obra em nós e ele garante que ele vai completar. Essa é a garantia que nós temos, né? E Romanos 8 também tem uma passagem muito linda lá, não vou ler agora pela questão do tempo, depois vocês acompanham. Romanos 8, do 26 ao 39, ele fala ali que o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Então essa é a certeza que nós temos hoje, que o Senhor está conosco, que Ele anda conosco, e Ele nos assiste, Ele nos provê, nos acompanha, nos direciona, Ele está junto. Essa que é a diferença, não é mais algo exterior, agora é interior, está dentro de mim. E ele fala, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós vamos ter medo do quê? Deus é por nós. Quem pode ser contra nós? E ele fala que Deus não poupou seu próprio filho, antes o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Não. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por causa daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Então, todas essas coisas, irmãos, elas vão sobrevir sobre as nossas vidas. Jeremias passou por isso. Ele foi preso, ele foi perseguido, ele foi humilhado, foi rejeitado, sua palavra não foi aceita. Ele sofreu muito. Por isso que, em alguns casos, fala até que ele teve depressão. Ele pediu a morte. Ele sofreu muito. Por quê? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, essa mensagem que a gente ouve em muitos ambientes que por servirmos a Deus, vamos ter o bom e o melhor e não vai acontecer nada com a gente, isso é falso. Isso não é bíblico. Isso não aconteceu com os vasos que Deus escolheu. E assim, nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas os nossos olhos têm que estar focados em Jesus Cristo, naquele que venceu e por meio do qual também somos mais que vencedores. Amém? Então, olha para Jesus e ele garantiu que estaria para sempre conosco. Essa é a melhor garantia que nós temos. Nada é mais importante do que isso, irmãos. Ou, como disse o apóstolo Paulo, né? Nas suas limitações, fraquezas, dificuldades, a tua graça me basta. Você pode estar pensando assim, poxa, mas eu não sou Paulo, eu não sou Jeremias. Eu falei, perfeito. Mas Jeremias também não é você. Paulo também não é você. Eles já escreveram a história deles. O tempo deles já passou. Hoje, a história está nas nossas mãos. Está na nossa vida.
de nos santificarmos a Deus, ouvirmos a sua palavra, praticarmos, nos entregarmos a Ele, né, para Ele nos moldar conforme a sua vontade, entregar os nossos dons para que sejam multiplicados e escrever a nossa história diante de Deus, para a glória dele, né? Então essa é a nossa hora, irmãos. E o tempo de brilhar é agora, com Jesus, né? 1 Pedro, para encerrar, ele diz, 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então a misericórdia nos alcançou, irmãos. Aleluia por isso. E agora Deus fala, vai, proclama as minhas virtudes. Eu que não era povo, eu que não era nação, eu que não era raça eleita, mas agora ele fala, você é meu, eu te comprei pelo meu precioso sangue. Vai e proclama. Amém? Amém. Então, irmãos, essa é a mensagem para nós essa semana. Que a gente não fique preso no nosso passado, que a gente reconheça quem é Deus, a sua soberania, o seu trabalhar, e que a gente se submeta, né, nas suas mãos, para que Ele nos molde, aonde nós estivermos, no meu dia a dia, com os meus colegas de trabalho, com os meus amigos, nos meus afazeres, na rua, no trânsito, onde eu estiver andando. Agora eu sou um proclamador das virtudes de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo chamamento do Teu servo. Senhor Jesus, que isso tem se tornado, Senhor, exemplo para nós, assim como Jeremias, Senhor. Sabemos que somos escolhidos antes da fundação do mundo e que o Senhor nos amou com tão grande amor que entregou seu Filho Jesus para que não vivamos mais da mesma forma, Senhor. Nos dá uma semana abençoada, cheia da Tua presença, da Tua palavra, iluminados pelo Teu Santo Espírito, para que aonde nós estivermos, nós possamos ser uns proclamadores, Senhor, das virtudes de Cristo Jesus. Nós possamos ser testemunhas do grande amor de Cristo Jesus e da sua volta, onde nós estaremos para sempre com Ele. Pois, como diz a palavra, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém, Jesus. Amém.